Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, a Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 19 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Vamos, nesta manhã, meditar nesta passagem lida sobre o evangelho que foi pregado aos gentios em Antioquia. E damos um título para esta mensagem: O que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós como igreja. O que Deus espera de nós como seus servos. O que Deus espera de nós à luz de Atos, capítulo 11, versículo 19 ao versículo 29. Quando lemos esse texto, podemos extrair daqui alguns ensinamentos, algumas diretrizes para nós, como igreja,
como corpo de Cristo. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, antes de ascender ao céu, deixou uma incumbência para os seus discípulos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, a mensagem do evangelho, que é poder de Deus, deveria ser pregada por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus volta para o Pai, os discípulos vão para Jerusalém, vão para o cenáculo e ali recebem o revestimento de poder, são batizados com o Espírito Santo e começam a pregar a palavra do Senhor. A princípio, pregavam a palavra somente para os judeus e principalmente ali em torno de Jerusalém. Mas quando a obra do Senhor começou a se expandir, o evangelho a ser pregado, o diabo, nosso adversário, se levantou e houve então uma grande perseguição e os irmãos começaram a ser perseguidos, principalmente os leigos. E nos conta aqui a palavra de Deus que a perseguição foi tanta que um homem chamado Felipe, um diácono que pregava a palavra do Senhor, ele foi morto porque transmitia a palavra do Senhor. Estevão, então, foi apedrejado. Isto causou um grande temor nos irmãos e a perseguição aumentou muito quando o império era governado por Cláudio César e alguns irmãos, diante desta perseguição, saíram de Jerusalém, fugiam para outras cidades e começaram então a pregar o evangelho. E estes irmãos então caminharam, foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, fugindo da perseguição. Sabemos que a Fenícia, uma faixa estreita à beira-mar do mar Mediterrâneo, atualmente o Líbano, que incluía os portos de Tiro e Sidom. Chipre, aonde eles também chegaram, uma ilha grande lá no mar Mediterrâneo, no nordeste do Mediterrâneo. Chegaram também à cidade de Cirene, uma cidade portuária situada no norte da África, onde atualmente está a Líbia. Chegaram também em Antioquia. Antioquia, uma cidade da Síria, da província romana da Ásia. Esta cidade era uma cidade muito importante naquela época, estava em terceiro lugar em importância no Império Romano, vindo depois Roma, a capital do Império, e Alexandria, no Egito. Então, estes irmãos aqui, que foram dispersos pela perseguição por causa de Estevão, caminharam, fugiram da perseguição e foram então até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e chegando ali anunciaram a mensagem do Evangelho. E nesta cidade de Antioquia se tornou então uma grande igreja, e ali foi um local onde vários missionários saíram para levar
a palavra do Senhor. Em Atos capítulo 13, versículo 1, falando sobre esta cidade, sobre esta igreja que estava em Antioquia, sobre o crescimento desta igreja, que se tornou uma igreja muito importante. Jerusalém era o centro administrativo onde ficavam os apóstolos, e Antioquia se tornou uma cidade, uma igreja que estava ali, se tornou essa igreja uma igreja missionária, muito destacada. Diz aqui em Atos capítulo 13, versículo 1, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, uma igreja que não sabemos exatamente o nome dos seus fundadores, de seus ilustres fundadores, mas esta igreja cresceu, tornou-se uma igreja missionária e havia ali pessoas destacadas, profetas, doutores, como Barnabé e outros citados aqui. Então, quando nós olhamos para esta igreja que estava em Antioquia, a obra que Deus fez naquela igreja, o crescimento do evangelho, estudando esta igreja, podemos extrair alguns ensinos para nós, para hoje, para a igreja do século 21. Podemos aprender aqui nesse texto o que Deus espera de nós como igreja. A primeira coisa que queremos citar é que Deus espera de nós que as dificuldades da caminhada não nos impeçam de anunciar o evangelho. Repetindo, Deus espera que as dificuldades, as lutas, as angústias, as perseguições que ocorrem na obra do Senhor, na nossa caminhada cristã, não nos impeçam de anunciar o evangelho. Observe bem aqui o versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, eles caminharam até a Fenícia, a Chipre e Antioquia, anunciando a palavra do Senhor. Então esses irmãos aqui foram perseguidos, momento de intensa perseguição. Deixaram as suas casas, seus afazeres, seus amigos, sua família. E agora, por causa da perseguição, que era muito grande, eles abandonaram sua cidade, pegaram as suas coisas, fugiram, mas mesmo assim, diante das dificuldades, da perseguição, das lutas, eles anunciavam a palavra do Senhor Jesus Cristo. A perseguição não foi motivo para eles não divulgarem a mensagem do Evangelho. Às vezes, meus irmãos, as dificuldades tendem a frear a nossa dedicação ao Senhor e à sua obra. Quantas pessoas pararam de pregar o Evangelho, de fazer a obra do Senhor, porque estão sendo perseguidas, foram mal compreendidas, e então desistiram de caminhar. É fato, meus irmãos, que muitas vezes enfrentamos dificuldades, as mais diversas,
que tendem a frear a nossa dedicação na tarefa de evangelizar os perdidos. Mas nós devemos vencer tais dificuldades. As dificuldades não podem parar a igreja do Senhor, não pode nos impedir de desincumbir de nossa missão de evangelizar. Esse texto aqui nos mostra servos de Deus em dificuldade, dispersos, em fuga, por causa da perseguição que se abateu sobre eles. Entretanto, esses nossos irmãos da igreja primitiva, mesmo diante das dificuldades, eles não se calaram. Por onde iam, anunciavam o evangelho, ainda que a princípio só a judeus. E quando entraram em Antioquia, falaram de Jesus aos gregos, e um grande número creu e se converteu a Deus. Quero também chamar a atenção que esses irmãos, diz o texto aqui, versículo 20, a parte final, eles anunciavam o Senhor Jesus. A mensagem da igreja primitiva era pregar sobre o Senhor Jesus Cristo. Quando Filipe chegou a Samaria, pregou sobre Jesus Cristo. Estevão pregava sobre Jesus Cristo. Pedro e João, lá na porta do Templo Formosa, pregou sobre Jesus. Paulo, nas sinagogas, pregava sobre Jesus Cristo. Na cidade de Bereia, na cidade de Tessalônica, de Filipos, Paulo pregava o quê, meus irmãos? O evangelho da prosperidade? Não. Paulo pregava modismos? Não. Paulo pregava o evangelho, falava sobre Jesus Cristo, falava sobre o perdão dos pecados, sobre a ressurreição de Jesus Cristo, a importância da ressurreição de Jesus. Esta é a mensagem que a igreja primitiva pregava, e é por isso que o evangelho se expandiu. O evangelho se expandiu na cidade de Antioquia, porque esses irmãos aqui do norte da África, da cidade de Cirene, os irmãos aqui da ilha de Chipre e os irmãos perseguidos de Jerusalém pregavam sobre Jesus Cristo, pregavam sobre o arrependimento, a remissão dos pecados, a nova vida que Cristo oferece, vida em abundância. Falavam sobre o pecado. E então esta igreja cresceu porque falavam de Jesus Cristo. Hoje, nos púlpitos das igrejas evangélicas, fala-se muito pouco sobre a mensagem do evangelho. Fala-se muito em profecias, que a maioria são profecias falsas. Falam muito sobre prosperidade, muita arrogância, prepotência, falsa espiritualidade, promessas de curas, de vitórias, mas se prega muito pouco sobre a mensagem do evangelho, a mensagem de arrependimento, a necessidade de termos a vida transformada, morrer para o mundo e viver para Cristo. O que me chama também a atenção desses irmãos, que mesmo diante das dificuldades, das perseguições,
anunciavam a mensagem do Evangelho com poder e com ousadia. É o que está relatado aqui do versículo 21 deste capítulo 11 de Atos. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Aqui está o segredo de uma igreja que cresce. Cresce em número de pessoas que se convertem, não de pessoas que migram de um ministério para outro. Hoje existe muito migração de uma igreja para outra, pulam de uma denominação para outra. Isto aparenta ser um crescimento, mas não está crescendo. Mas aqui diz que era o número de pessoas que creram e se converteram ao Senhor. Foram transformadas, transportadas do reino das trevas para o reino da luz. Qual era o segredo? A mão do Senhor era com eles. Irmãos perseguidos, perderam suas propriedades, irmãos pobres, mas a mão do Senhor era com eles e eles anunciavam a mensagem simples do Evangelho. Meus irmãos, a mão do Senhor nos ajuda, a mão do Senhor nos capacita, a mão do Senhor é bênção. Quantos estão realizando hoje a obra do Senhor, mas a mão do Senhor já não está sobre eles, sobre o seu ministério, e é por isso que faltam conversões. Diz a Bíblia que a mão do Senhor estava sobre José, quando ele foi levado cativo e foi morar lá no Egito. A mão do Senhor era com ele. E ele foi abençoado, ele prosperou. A mão do Senhor estava sobre João Batista. E ele fez a obra com eficácia. E então, meus irmãos, é isso que nós aprendemos aqui. Deus espera que as dificuldades da caminhada não nos impeçam de anunciar o Evangelho. Quando lemos as palavras do Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 15, versículo 5 e versículo 8, diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, precisamos produzir frutos, precisamos anunciar o Evangelho, mas se nós não estivermos nele, tudo é em vão. Versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E Deus espera isso de cada um de nós, que mesmo diante das dificuldades, das perseguições, possamos produzir muitos frutos, para que o nome do Senhor seja eternamente glorificado. O que é que Deus espera de nós, como igreja? Nós lemos aqui e encontramos em Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Deus espera que nós permaneçamos nele com firmeza e propósito de coração.
Veja o que aconteceu aqui, versículo 22, versículo 23. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, observe bem, a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Esta igreja de Antioquia, que teve início com crentes perseguidos, se destacou tanto na mensagem do Evangelho que a sua fama chegou até a igreja que estava em Jerusalém. Muitas igrejas hoje são famosas por causa do grupo de louvor, pelas suas coreografias, pelas suas danças. Algumas igrejas são famosas por causa do templo, da suntuosidade do templo, da construção, dos púlpitos bonitos. Muitas igrejas são famosas pelo grande número de membros, mas a igreja de Antioquia era famosa não porque tinha um púlpito bonito, não porque tinha uma arquitetura bonita, não porque tinha um grupo de dança na igreja, de coreografias. Não, ela era famosa, a sua fama chegou até Jerusalém, porque pessoas estavam se convertendo, um grande número de pessoas abandonavam a vida de pecado e se convertiam ao Senhor. E quando chegou a fama desta igreja em Jerusalém, eles enviaram Barnabé, um discípulo, um obreiro, para ir verificar em loco o que estava acontecendo naquela igreja. E quando Barnabé chegou, ele viu algo diferente na igreja de Antioquia. Não viu formosura, ele viu a graça de Deus. Ele constatou que aquela igreja era uma igreja diferenciada, abençoada, porque ali a graça de Deus era manifesta. Quantas igrejas já perderam este brilho? A graça de Deus já não está mais atuando em muitas igrejas. O que falta nas igrejas hoje é a graça, é a misericórdia, é o poder de Deus. E quando Barnabé viu a graça de Deus abundante naquela igreja, diz o texto que ele se alegrou. Que bênção! A graça de Deus proporciona alegria aos seus servos. E ele então, vendo a graça de Deus abundante naquela igreja, ele exortava a todos os irmãos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Exortava, irmãos, continuem firmes com o Senhor, permaneçam firmes, tenham firmeza, jamais abandonem a graça de Deus, permaneçam no Senhor. E é isso que Deus espera de nós, igreja do século 21. É isto que Deus espera de nós, pastores, obreiros, que estamos
linha de frente, na liderança da igreja, firmeza, propósito de coração, que possamos permanecer no Senhor e na sua graça. Quem tem firmeza não se abala. Quem está firme no Senhor resiste a tempestades. Quem tem firmeza resiste às provações. Não desiste, não abandona o ministério. Diz a palavra do Senhor, Paulo diz em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Por isso que este homem chamado Barnabé exortava, ensinava a igreja, a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Deveriam ser firmes e constantes na obra do Senhor. Que Deus nos conceda esta graça de permanecermos firmes na divulgação do Evangelho, que haja constância nos nossos trabalhos, que não seja apenas um ímpeto momentâneo. Quantas pessoas pararam de fazer a obra, mas aprendemos aqui que devemos, que Deus espera que nós permaneçamos nele com firmeza e propósito. Propósito significa objetivo, saber o que queremos. Fazer as coisas com objetivo, com alvos definidos, para alcançarmos resultados satisfatórios. Lemos também aqui que Deus espera de nós, que Deus espera que vivamos de uma maneira tal que as pessoas reconheçam a presença de Cristo na nossa vida. Ou seja, as pessoas precisam reconhecer, ver a presença de Cristo na nossa vida. Aqui no versículo 23, aprendemos que e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Essa igreja era uma igreja que tinha um bom testemunho, vivia de acordo com a palavra do Senhor, e as pessoas de fora, as pessoas que não eram cristãs, olhavam para o comportamento daqueles irmãos, daqueles novos convertidos, e viam neles vidas transformadas, pessoas que tinham comportamento que mostrava Cristo, a ponto de eles serem chamados cristãos. E é isso que Deus espera de nós, que vivamos de uma tal maneira que
que as pessoas, os incrédulos, reconheçam a presença de Cristo na nossa vida, que no seu local de trabalho, seus amigos possam olhar para você, para o seu comportamento, para a sua postura e dizer: este aqui é um verdadeiro cristão, é um servo de Deus, esta jovem é uma cristã. Será que as pessoas estão olhando para nós e reconhecendo a presença de Cristo na nossa vida? Lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, diz: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Jesus deve andar como ele andou. E os irmãos aqui de Antioquia estavam em Cristo e andavam como Cristo andou, a ponto de as pessoas reconhecerem que eles se identificavam com Cristo. Mas infelizmente nem todos têm um bom testemunho. E Tito, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, 16, fala sobre um determinado grupo de pessoas. Diz assim o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 1, versículo 16, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda a boa obra. Pessoas que dizem que são evangélicas, dizem que são obreiros, confessam que conhecem a Deus, mas elas negam o Senhor Jesus com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovadas para toda a boa obra. Lá o profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, profetizou, capítulo 33 de Ezequiel, versículo 31. Deus ali, através da boca do profeta, fala, reprovando as atitudes do seu povo rebelde. Diz assim o texto: e eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Ouviam a mensagem de Ezequiel, ouviam as suas palavras, mas não as punham em prática. Pessoas que não vivem o evangelho de maneira verdadeira. Mas esses irmãos de Antioquia tinham um comportamento diferente. Procuravam ser o sal da terra, a luz do mundo, a ponto de serem identificados, parecidos com Cristo. O que é que Deus espera de nós, meus irmãos? Deus espera que no nosso coração haja disposição para ensinar e também aprender a palavra do Senhor. Aqui nós encontramos que quando Barnabé foi buscar a Saulo, vamos ler o texto aqui, versículo 24 e 25 e 26, porque era, falando de Barnabé, era homem
de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Então, quando Barnabé chegou ali, viu a graça de Deus, viu que o trabalho estava prosperando, e este homem Barnabé tinha algumas qualidades que devemos destacar. Diz que ele era homem de bem, e algumas traduções, homem bom, ou seja, que não prejudicava ninguém. Era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, tinha um amor muito grande pelos novos convertidos. Quando ele chegou ali, viu que tinha muito trabalho, viu a necessidade de se ensinar a palavra, discipular os novos convertidos. Ele se lembrou de Saulo de Tarso, que tinha se convertido, era ainda um novo convertido, já tinha sido apresentado por ele aos profetas, aos apóstolos em Jerusalém, e ele foi até a cidade de Tarso, foi buscar Saulo e o conduziu à igreja de Antioquia. E Barnabé e agora Paulo de Tarso, se reuniram naquela igreja durante um ano, fazendo o quê? Ensinando a palavra do Senhor. Se dispuseram a ensinar a palavra do Senhor. Nós lemos também aqui em Atos capítulo 15, versículo 30, que esta igreja era uma igreja que tinha pessoas que ensinavam a palavra do Senhor. Diz aqui, tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta, e quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Vemos aqui Judas e Silas ensinando, exortando a igreja de Antioquia com muitas palavras, muitos ensinamentos. Esta igreja foi alicerçada na palavra, tinha pessoas dispostas a ensinar, discipular. Uma bênção quando temos obreiros que têm essa disposição de ensinar a palavra do Senhor, mensagens substanciosas, estudos bíblicos. Deus espera que em nosso coração haja também essa disposição de aprender a palavra, se dedicar ao aprendizado da palavra e também dispostos a ensinar outras pessoas com muitas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que Deus espera de nós, meus irmãos? O que é que Deus espera de nós, igreja? À luz de Atos 11, 19 a 29, Deus espera que sejamos dotados do Espírito Santo para exortar, fortalecer e profetizar para a igreja. Nós lemos aqui, versículo 27 e 28, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Os profetas também receberam as notícias do grande avivamento de Antioquia.
E os profetas foram lá visitar esta igreja. E levantando-se um dos profetas, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Então vemos aqui, esses homens eram dotados do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E este homem aqui, cheio do Espírito Santo, Deus revelou para ele com antecedência que viria uma grande fome. Como fome? Fome no Império Romano. Mas ele, cheio do Espírito Santo, recebeu a revelação do Senhor e transmitiu para a igreja uma mensagem para que a igreja pudesse prevenir antecipadamente, arrecadar ofertas para o pobre, guardar alimentos, porque o Espírito Santo tinha lhe revelado que ia vir uma grande fome. E é isso que a igreja está precisando, de homens cheios do Espírito Santo, dotados do poder do alto, do verdadeiro Pentecostes, não deste falso Pentecostes, cheio de modismos, de cacai, dente de ouro. Nada disso é o verdadeiro poder de Deus, mas pessoas dotadas do Espírito Santo, que possam ser um instrumento para os dons espirituais operarem, dons de profecias, discernimento de espírito, revelações, mensagens proféticas na igreja, que possamos ser instrumentos do Espírito Santo para anunciar as mensagens proféticas na igreja, mensagens de advertência, mensagens diretamente do Senhor. Por fim, Deus espera de nós que socorramos nossos irmãos necessitados. Também faz parte de uma igreja avivada, uma igreja despertada, uma igreja que foi exortada na palavra, cuida dos seus, fala sobre amor, mas demonstra amor. Quantas igrejas ricas, pastores ricos, mas não olham para os pobres. Ao contrário, estão extorquindo dinheiro dos pobres, inventando campanhas mentirosas. Quantos irmãos pobres, quantos irmãos desempregados, precisando do nosso socorro, da nossa ajuda. E muitos pastores não querem nem saber, mas uma igreja cristã, uma igreja sadia, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja onde seus pastores são dotados do poder do Espírito, estão comprometidas com as obras sociais, com as injustiças que ocorrem no mundo, principalmente aqui no nosso país. Diz aqui o versículo 29, e os discípulos, quando ouviram a mensagem profética de Ágabo, os discípulos determinaram, houve uma determinação, mandar cada um conforme o que pudesse, conforme as condições de cada um, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. A igreja foi convocada a ajudar, a socorrer cada um, todos contribuíram conforme as suas condições,
contribuíram para socorrer os irmãos que habitavam em outra cidade, em outro ministério, na Judéia, o que com efeito fizeram, enviando aos anciões, aos presbíteros, aos bispos da igreja, por mão de Barnabé e de Saulo. Então esta igreja era comprometida também com o socorro, socorria os necessitados. E nós também devemos agir da mesma maneira. Meus irmãos, aqui está um exemplo de igreja para nós. Nós que queremos ver o progresso na obra do Senhor, nós que queremos ver pessoas se convertendo, uma igreja cheia do Espírito Santo. Quantas novidades são inventadas. As igrejas vivem todas as semanas, algumas igrejas, principalmente as igrejas chamadas neopentecostais, com o evangelho deturpado, inventam campanha de óleo ungido, de fita ungida, tudo engano, tudo mentira. Subir no monte para orar como se fosse diferente. Água ungida, sabonete ungido, tudo para enganar o povo, extorquir dinheiro do povo. Mas falta a graça de Deus, falta poder de Deus. E aqui está para nós um bom exemplo de como nós devemos proceder, como deve ser uma igreja verdadeiramente cristã, uma igreja que cresce não somente em quantidade, mas em qualidade, uma igreja que tem o poder de Deus, o brilho do Senhor. Quantas igrejas perderam o brilho, o poder do Espírito Santo, já não falam mais sobre o batismo com o Espírito Santo, não há mais a manifestação de línguas, dons espirituais, que possamos então, baseados nessa igreja de Antioquia, tomarmos uma resolução de buscarmos ao Senhor de maneira verdadeira, que possamos levar a mensagem do Evangelho e que haja crescimento na obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.